Olá, pessoal da primeira série do ensino médio do Colégio Santa Rita. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo romance indianista. Deixa eu só mostrar aqui no livro para que vocês acompanhem o capítulo 6, tá? Lembrando que nós estamos usando o volume 2. Bem, na aula passada nós fizemos a análise do romance O Guarani. O Guarani, o Birajara e Iracema fazem parte dessa trilogia do José de Alencar. E é interessante, gente, a gente fazer essa comparação. O que a gente encontrava muito nesses romances? Entre outros aspectos, nós encontrávamos aí também a presença dos casais românticos, né? Quem era, a gente ficava super curioso. Quem são os casais românticos aí da narrativa, dessa história de amor par romântico? Lá em Iracema, nós tivemos o Martim e a Iracema, a representação do europeu e da Índia, né? Representando ali a nativa, digamos assim, a brasileira pura. E lá no romance o Guarani nós tivemos Ceci e Peri, um casalzinho assim muito fofo também. E Ceci já era o contrário, era uma europeia com um nativo, com um indígena, com um índio. E nós percebemos que nessas duas narrativas nós vamos ter a interferência aí do europeu, né? A mistura de culturas dentro da mesma narrativa, né? Lá em Iracema a gente teve a própria fundação, a lenda, né, da fundação do estado do Ceará. Lá no Guarani também nós tivemos, nós já trouxemos ali outro aspecto, outra região do Brasil. Então, nessas obras, o José de Alencar, ele também nos apresentava um Brasil que nós não conhecíamos. E ele vai construir esse índio um tanto quanto civilizado, né? A gente via que o Peri, ele aprendeu a falar português em 3 meses, totalmente fluente, com coerência, com coesão, com toque frasal, com proposta de intervenção social. Eu queria ser tão habilidosa para aprender uma outra língua quanto o Peri foi para aprender língua portuguesa, né? Enfim. Então, assim, ele todo romântico, devotado, apaixonado lá pela Cecília. Lembrando que era Cecília, a gente chamava ela de Ceci, um apelido carinhoso que ela recebeu aí na narrativa. E até combinava, né, Peri com Ceci. E na obra de hoje eu trouxe uma obra maravilhosa para a gente estudar aqui. É a segunda obra desse período aqui, a nossa segunda obra estudada, que vai ser o Birajara, que também faz parte do romance indianista do José de Alencar. Então, assim, o que a gente vai ter de diferente aqui? Então, vamos fazer a leitura aqui do slide para que eu possa fazer as explicações. Então, o romance foi o último que o autor José de Alencar escreveu nesse gênero de romance indianista. Lembrando que nós já estudamos também o romance urbano, né? Lucila, Senhora, Diva, e agora a gente está seguindo esse outro estilo que é o romance indianista. Então, o grande propósito do José de Alencar nessas obras de romances indianistas era de propagar, de resgatar as origens, a questão da nacionalidade. Era resgatar a origem do povo brasileiro. Não somente pela visão do homem, do colonizador, como a gente encontrava, mas encontrar o colonizador, muitas vezes o europeu, colocava o nativo, colocava o índio como se ele fosse um bárbaro, como se ele não tivesse sua cultura, porque isso era totalmente desrespeitado pelo fato da cultura ser diferente da cultura dele, que ele considerava superior. Perceberam? O europeu considerava sua cultura superior, sua religião superior e, digamos assim, ele queria impor isso no índio, no nativo. Então, a gente vai encontrar aqui em Ubirajara, além da questão amorosa, que lógico que tinha que ter, né, gente, o que seria a narrativa do José de Alencar, sem uma historinha de amor pra gente, porque a gente tá o quê? Qual a escola literária que nós estamos? No romantismo, então a gente tem que esperar, sim, os romances idealizados. Então, partindo desse pressuposto, a gente já vai esperar aqui o quê? Na capa, eu coloquei essa capa dessa edição de Ubirajara aí para vocês acompanharem. Então, vocês estão encontrando aí a presença de um índio, e ao lado dele tem a presença de uma índia também. Então, a gente já espera aí que vai ser o casal, né, o par romântico dessa narrativa. Então, o que a obra vai resgatar? A história dos primeiros habitantes da Terra. Nessa obra, diferente de Iracema e diferente de O Guarani, nós não teremos a interferência do europeu, tá? Nem do português, enfim, o europeu, o homem branco, o homem civilizado, ele não vai estar presente nessa narrativa. Vamos considerar como uma narrativa pura, uma narrativa que vai trazer apenas características dos próprios índios que habitavam aqui.
Então, essa obra, essa tela que eu trouxe para vocês, é que é o Desembarque de Cabral em Porto Seguro, Óleo sobre Tela, de Oscar Pereira da Silva, uma obra de 1922, está no acervo do Museu Histórico Nacional. Então, a gente já tem o quê? Uma pintura que, obviamente, aí é o reflexo, a visão é como o colonizador enxerga o nativo, né? É a imagem que ele faz, sempre se colocando numa situação de superioridade em relação a ele. Então, nós vamos descobrir que, de fato, o que essa obra traz? Ela vai trazer, além da riqueza linguística, ela vai apresentar as línguas aqui faladas, é uma narrativa em prosa, mas que se assemelha a uma prosa poética, assim como Iracema. A gente vai encontrar essa prosa poética. E, gente, a temática amorosa aqui, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante, como eu coloquei para vocês, e a gente vai entender aqui quais são os principais valores que de fato estão sendo destacados aqui, como valores de honra, respeito, a questão da lealdade. A gente encontrava lá no Peri a lealdade dele para com o pai, Dom Emanuel, se não me engano, com o pai de Ceci. Mas ele acabou sendo desleal à sua própria cultura, porque ele abandonou a sua família, a sua tribo, para viver com a família da Ceci, por amor a ela. Então ele abandonou seus princípios por amor a ela. Já que nós vamos ter a representação da questão dos próprios valores dos índios, em termos de bravura e lealdade. Eles tinham seus códigos de ética, por assim dizer, de hospitalidade, enfim. Lembra, por exemplo, o poema Ijuca Pirama. A gente sabe ali que tinha toda uma estratégia. Professora, mas ali alguns até falam, gente, era canibalismo, né? Como vocês já comentavam comigo, é canibalismo, é antropofagia, mas existia todo um contrato ali de ética para que isso seja aceito. Não era qualquer pessoa que era devorado. Tinha que ser um guerreiro, tinha que contar toda a sua trajetória para saber se os guerreiros daquela tribo que iriam devorá-lo, para saber se realmente ele merecia ser devorado. Ele tinha que ser, digamos assim, um grande herói, né? Por isso que ele tinha que estar ali amarrado, já todo pintado, né? Para antes de ser feito o ritual lá, ele ser morto para que os outros índios devorassem sua carne, era necessário que ele contasse os seus feitos grandiosos. E o Ijuca Pirama, ele lembrou do pai, quando ele lembrou do pai, narrando seus episódios, ele lembrou do pai que ia ficar sozinho, que era dependente dele, e aí ele deixou cair uma lágrima de saudade, que demonstrou o quê? Fraqueza. E por demonstrar fraqueza, eles nem quiseram mais comer a carne dele. Então, assim, não era só devorar a carne, não era só saciar, não era questão alimentícia, né, de saciar a fome, mas era questão cultural, de saciar a força. E força essa que foi quebrada no momento que a lágrima escorreu dos olhos do Ijuca Pirama, e eles disseram, não, você nem digno é de ser devorado, porque você é muito fraco. Se a gente comer suas carnes, a gente vai ficar fraco igual a você. Percebemos o quê? Nós estamos trazendo essa cultura indígena para dentro, para nos apropriarmos dela, e muito do que a gente compreende dessa cultura é a nossa própria cultura. Lembrando que o povo brasileiro é formado pelo europeu, o africano e o indígena, e o índio. Então, gente, a gente vai encontrar aqui a temática, uma temática de honra e uma temática de amor. Eu gostaria muito que vocês anotassem, que vocês tomassem nota, tomem nota do que a gente vai discutir aqui hoje, né? Eu sei que é um monólogo, mas eu queria que vocês conseguissem interagir comigo, tá? Ao passo que eu estiver falando, explicando, que vocês façam a leitura do slide também, e vamos tentar fazer isso de uma forma que vocês compreendam e façam indagações também, consigo mesmo. Então, a gente vai ter a temática do amor. O amor é um sentimento que está se sobrepondo a todos os outros. As maiores dificuldades, o amor é o que? Ele vai superá-las, né? Ele sobrepuja as adversidades, porque o amor tudo supera, tudo suporta, né? Então, o tema também da honra, gente. A questão, observem, nós vamos ter aqui uma história de amor de duas personagens muito importantes na narrativa. E essas personagens serão quem? O Ubirajara, que é o próprio nome do romance, tá, gente? Esse romance Ubirajara, no início nós vamos encontrar a presença dele se referindo a ele com o nome Jaguaré. Às vezes até causa essa confusão. Jaguaré é porque assim, o Jaguaré era um guerreiro. E ele tinha uma noiva. E a noiva dele era a Jandira. E na tribo lá deles, a tribo Araguaia. E aí ele tinha, para ele se tornar um grande guerreiro, um guerreiro de destaque lá na sua tribo, era necessário que ele mostrasse sua força, derrotasse e saísse para a batalha, encontrasse algum guerreiro tão forte quanto ele e derrotasse esse guerreiro. Então ele vai sair para a batalha, vai lá, quer saber, agora eu quero ser um homem
notado e respeitado na minha tribo. Vou atrás de alguém para lutar, vou ganhar essa batalha e vou voltar aqui para toda a minha tribo, a tribo dos Araguaias, me reconhecer como líder. Pois bem, qual era a tribo rival? Eu tenho a tribo dos Araguaias, aí eu vou ter a tribo dos Tocantins, que é exatamente a tribo rival deles. E aí ele vai, o que aconteceu? Ele vai sair em busca de encontrar um guerreiro, e ele vai encontrar o guerreiro Pojucã. E o Pojucã é simplesmente um dos grandes guerreiros da tribo inimiga, que é a tribo Tocantins. E aí, quando ele tá lá lutando com o Pojucã, ele vence o Pojucã. Vence o Pojucã e leva para a sua tribo. Chegando lá na sua tribo, a tribo araguaia, ele vai fazer dele seu escravo, seu prisioneiro, seu escravo. E o que acontece? O Pojucã fala que é melhor para ele ser morto, ele pede para ser morto. Ele pede para ser morto. Ele diz que é melhor ser morto do que ser escravo, porque ser morto iria desonrá-lo. Imagine, ele era um guerreiro forte e temido, né? Então imagine se ele era um guerreiro forte e temido e se ser colocado numa situação de escravo, de submisso, era humilhante, era melhor a morte. Então assim, existiam essas coisas, né? Era melhor a morte e morrer com honra do que estar vivo desonrado. Entendeu aí a situação? Então o tema da honra simultaneamente aparece a todo instante. Pojucã teme ser mantido prisioneiro. Prefere o quê? A morte. Então o quê? O Birajara, gente, é o mesmo Jaguaré. Jaguaré é quando ele ainda é um guerreiro comum. Ele é um guerreiro comum e aí ele só vai receber o título honroso de Ubirajara quando ele faz um feito incrível, que ele vence inúmeros homens, lá ele vence, se torna um grande vencedor de guerras, e ele vai receber o nome de Ubirajara, tá? Então vamos só diferenciar a mesma pessoa. Quando você vê Jaguaré na narrativa e o Ubirajara são a mesma pessoa. Então, veja só. Nessa narrativa vai aparecer não somente uma mulher, tá? Ao contrário, vai aparecer outra mulher, duas mulheres aqui que vão receber muito destaque, que é quem? A Jandira. Jandira é uma virgem araguaia. Ela é conterrânea do Ubirajara. E ela é noiva dele. E aí, quando ele parte, né, em busca de encontrar um guerreiro para lutar com ele, para ele se tornar o grande Ubirajara, né, o homem forte, o senhor da lança, ele deixa esse compromisso firmado com a Jandira. Só que aí, quando ele parte, né, em busca de encontrar, digamos assim, de encontrar alguém para lutar, ele encontra o Pojucã, como eu falei, Pojucã. Lutou com o Pojucã, apreende o Pojucã e leva ele para ser escravo lá na sua tribo. Não bastasse ter prendido o Pojucã, ele ainda quer mais feitos, ele tem sede de luta. Ele lembra o Martim, lá de Iracema, que vive na guerra. Martim, que remete ao nome Martim, que lembra de guerra. Então, o Birajara, ele tem essa sede de crescer como herói. E aí ele continua digamos assim, ele continua à frente aí buscando outras aventuras, outros feitos. E aí ele vai encontrar uma mocinha chamada Araci. Só que essa Araci, gente, ela é da tribo inimiga, que ela é da tribo Tocantins. Lembrando que ele acabou de capturar quem? O Pojucã, que por sua vez também é da tribo Tocantins. Então, ele lutou contra o Pojucã, prendeu o Pojucã lá na sua aldeia, né? Quer fazer dele escravo, mas ele preferiu até a morte, tá lá aguardando. E ele vai encontrar a Araci. Quando ele encontra a Araci, o que acontece? Ele se apaixona por ela. Interessante que nesse momento da narrativa a gente vê como a cultura, assim, como a questão da virgindade era algo muito sério para eles. Eles tinham, as moças virgens, né? Elas tinham abaixo do joelho, elas tinham uma pintura avermelhada representando que ela era virgem, né? E ele se apaixona por ela. E quando ele se apaixona por ela, ela diz para ele que tem nada mais, nada menos do que uma pequena lista de 100, isso mesmo, gente, 100 homens lá da sua tribo que vão lutar para disputar o coração dela. Só isso, só 100 unidades. Tem 100 índios na lista dela, tá? Na lista de contatinhos. E aí esses 100 homens, aí ela fala assim, então assim, o Birajara, até o momento ela não sabe, né, ainda o nome dele. Então você não quer ir lá na minha tribo lutar também, ser o 101, né? Já tem 100, você poderia ser o número um a mais para lutar, para ganhar meu coração.
E aí eles se apaixonam, né? O Birajara e a Araci, eles se apaixonam. Aí ele decide ir, avisa lá, fala pra ela, ó, avisa lá que daqui a um tempo eu vou chegar lá na sua tribo e eu vou lutar por você. Vou derrotar esses 100 homens aí que estão na sua lista de contatinhos, porque eu vou me tornar um grande guerreiro. Aí, o que acontece? Eles têm esse momento, né? E cada um vai para a sua tribo, né? A Araci volta para a tribo dela, dos Tocantins, e o Birajara volta para a tribo dos Araguaias. Então, nós falamos nesse momento sobre a questão da honra, digamos assim, são os princípios, os valores. Falar de honra é falar de valores, os valores dessas tribos, tá? Então, nós vamos agora, eu vou apresentar para vocês quem são as personagens principais aqui desse romance, dessa narrativa. Bom, eu vou apresentar começando pelo grande herói da narrativa, que é nada mais, nada menos que o Birajara. Então, assim, o Birajara, como eu falei para vocês, ele era nada mais, nada menos que o Jaguaré. Jaguaré quando ele era apenas um índio comum lá da sua tribo, mas ele não queria ser só um índio comum, ele queria ser um índio guerreiro, famoso, ter sua lenda contada por todos os outros habitantes ali da sua tribo, né? Ter o seu nome aí eternizado nas lendas indígenas. E aí ele vai partir, né, em busca desses feitos. E aí ele é um índio valente, ele é guerreiro, ele é leal. Olha só a importância dos valores. O José de Alencar ele vai construir essa alegoria toda pautada na questão dos princípios, da ética e dos valores. A gente lembra muito lá do Rousseau, né? Do mito do bom selvagem, que de fato o homem, ele era assim, ele seguia essas regras. Mesmo ele estando com o inimigo capturado, o inimigo estava ali e dizia, olha, que preferia a morte do que ser colocado como o Pojucan falou, né, quando foi capturado, que preferia a morte do que ser escravo, porque era uma desonra para ele. Ele vai fazer isso, porque eles respeitam, assim, veja, existia uma guerra, uma batalha, mas existe o respeito entre eles, viu? Tá? Então, assim, a gente segue por essa ótica também do princípio do bom selvagem. Então, vamos ter a Araci, né, a Araci que é filha do chefe Tocantins. E o que acontece, gente? Ela, a mocinha, né, a Araci, ela é simplesmente irmã de quem? Do Pojucan. Pojucan, lembrando que lutou com o Jaguaré. Lutaram os dois, quando Jaguaré, que é o... Eu vou me referir a ele como o Birajara, tá? Que fica melhor. O Birajara, quando lutou com o Pojucan, ele levou ele lá para a tribo dele, né? E aí o que acontece? A irmã, depois, quando ele vai conhecer a mocinha aqui da nossa narrativa, que é a Araci, depois eles vão acabar descobrindo que o homem que foi capturado por ele era irmão dela, era o seu futuro cunhado. Então, assim, a Araci, ela é super cobiçada, tá? E, assim, sabe, a mulher é importante, ela era filha do cacique. E ela acaba também se apaixonando pelo Birajara. Mas, assim, para conseguir ganhar o coração dela, tem que lutar contra os seus pretendentes, né? Então, o nome das personagens dessa narrativa também é muito importante. Eles não são escolhidos aleatoriamente. Assim como a gente tinha lá em Iracema, o nome Iracema, formando o anagrama da palavra América. O Martim significava Martim, guerra. E o Moacir, filho da dor, né? A Iracema, virgem dos lábios de mel, o Irapuã, enfim, todos os nomes dos personagens, eles são colocados propositalmente com seus significados. Engraçado, né? A gente, quando vocês estiverem estudando lá no Modernismo, tem uma obra bem interessante do Jorge Amado, Capitães da Areia, que os nomes das personagens também têm esse significado, tem tudo a ver com, até mesmo com o futuro das personagens da narrativa, tá? Lá no terceiro ano, lá no segundo ano, quando a gente estiver no Modernismo, a gente vai estudar isso. Então, aqui, a gente vai ter também a Jandira. Quem era Jandira? Gente, Jandira, ela era a noiva do Birajara. Ela era a noiva, ela era uma bela índia também, prometida a ele. Porém, quando ele conhece Araci, ele se apaixona por Araci. É o que ele vai fazer. Ele vai começar a desprezar a Jandira. E uma mulher desprezada é um negócio perigoso, né? E o que acontece? Quando o pior de tudo, não era só desprezá-la. Ele desprezou ela, falando que não queria mais casar com ela, ele tinha conhecido outra mulher mais bonita do que ela, estava apaixonado, estava apaixonado por ela, que era a Araci, e que ele ia casar com a Araci. Quando a Jandira descobre isso, ela até tenta matar a Jandira. Quando a Jandira descobre da outra, né, que era a Araci, ela pensa o quê? Eu vou matar ela, vou perder
meu boy aqui pra essa outra qualquer que tá chegando agora, não. Vou matar ela. Ela tenta armar uma emboscada, mas quem descobre? O Birajara. O Birajara descobriu e fez dela, disse, agora você vai ser escrava da Araci, pra você nunca mais fazer nenhum atentado, tentar contra a vida dela. Em outras palavras, tá, gente? E aí, o que acontece? Fica super arrasada. E aí, ele vai dar outro destino pra ela. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai casar com um Pojucan. Você vai ser a noiva... a noiva, futuramente noiva de um homem condenado à morte, né? Porque ele tinha pedido a morte para ela ter um filho. Exatamente, gente. Imagine a situação. Ela ia ter um filho com um homem que estava fadado à morte, ser o filho do luto. Então, o Itaquê, que vai ser um líder dos Tocantins e pai de Araci e Pojucan. Então, vamos imaginar aqui. Tem o líder, o Itaquê, que é líder dos Tocantins. Tocantins são rivais dos Araguaias. Então, quando o Birajara vai atrás da Araci para lutar contra os 100 homens, os 100 contatinhos dela, ele chega lá na tribo muito bem recebido. Veja só, outra questão importante para os índios, hospitalidade. Sim, a hospitalidade era tratada como algo muito sério. Você chegava lá na tribo, era recebido com todas as honrarias, muito bem recebido. Até que chega um momento que ele luta contra todos os 100 homens, vence os 100 e diz, agora eu quero a mão de Araci em casamento. Só que para pedir a mão da Araci, ele tinha que se revelar, dizer quem ele era. E aí ele vai lá e fala o nome dele. Ele fala que ele é o Jaguaré, que é o Birajara, que ele é guerreiro da tribo Araguaia. E que, inclusive, ele tem capturado o guerreiro irmão da Araci, que é o Pojucan. Quando ele vai falar isso, a gente vai descobrir o que é que vai acontecer. Então, assim, vamos ver o que é que vai acontecer quando ele fala a verdade. Ele diz, olha, é o seguinte, eu capturei o Pojucan. E aí vamos ver. Pronto, apresentadas essas personagens, nós já vamos saber de quem nós estamos lidando, o que a narrativa vai trazer. A gente já sabe que nessa narrativa não tem interferência de europeu. A gente vai ter apenas duas tribos aí, e a influência delas duas, a cultura delas duas e a questão da honra dentro dessas normas. Então, o Jaguaré vai sair, ele quer cravar seu nome aí na história, ele quer ficar tão famoso quanto o Juca Pirama. Juca Pirama que foi lá e lutou contra toda a tribo e venceu toda a tribo, mostrando que ele não era fraco, mas que ele era digno, sim, de ser devorado naquele ritual de antropofagia. Então ele vai sair à procura de alguém para lutar, e aí ele vai encontrar o quê? Encontrou o Pojucan, e aí ele vai dizer o quê? Gente, aí tem essa transição. Quando é que o Pojucan se torna o Birajara? Quando ele vence Jaguaré. Jaguaré, que fique bem claro que é nada mais, nada menos do que o grande irmão da sua futura noiva, que é a Araci. Já começou mal, né? Já entrou na família com o pé esquerdo. Ele, já apaixonado aí por Araci, começou logo tendo umas tretas com o irmão dela, brigando com o irmão dela. E foi uma briga, assim, o irmão dela, gente, o Pojucan era um guerreiro muito forte também, né? Um guerreiro muito forte, mas mesmo assim ele o venceu. E pelo fato desse feito, dele ter lutado contra um guerreiro muito forte, ele foi atribuído a ele o nome de Ubirajara, que vai ser o significado de Ubirajara, o senhor da lança. Então, a partir desse momento que o antigo Jaguaré luta com o Pojucan e ele vence, aí ele deixa de ser simplesmente Jaguaré e passa a ser o Ubirajara, tá? Assim, a gente encontra um pouquinho de dificuldade por causa dos nomes, que a gente não tem muita familiaridade, né? A gente tá mais acostumado assim com João, Miguel, com Pedro, com Paulo, né? Aí daqui a pouco a gente vê o quê? Pojucan, Jaguaré, Ubirajara. Um nome bem bonitinho assim pra vocês colocarem aí nos filhos de vocês. E aí, Jandira. Nós já falamos previamente de quem é Jandira. Mas eu trouxe aqui para apresentá-la. Ela era muito bonita também, gente. Era uma noiva. Eu não sei por que ela foi tão desprezada pelo Ubirajara, né? Mas, enfim, né? E aí ela tá esperando por ele. Ele foi lá, ela disse, não, vou preparar aqui minha roupinha da lua de mel, porque meu enxoval, porque assim, o meu noivo, ele foi para fazer um grande feito, para se tornar um homem importante. Quando ele foi, ele era Jaguaré, tá? Quando ele partiu para essa batalha, ele ainda era Jaguaré. E aí, quando ele retornou, ele já retornou com nada mais, nada menos com um guerreiro capturado. Ele volta lá, quando ele voltou com um guerreiro capturado, ele toda a tribo já parou para olhar. Eita, ele conseguiu capturar um guerreiro forte.
E aí ele se tornou Birajara. Era melhor que ele tivesse continuado um homenzinho, o Jaguaré, né? Porque ainda tava, o relacionamento ainda tava dando certo. Depois que ganhou fama, depois que ficou célebre, que conseguiu assim 20 mil seguidores, aí já não quis mais casar com a mocinha, né? Safadinho ele. Então, gente, essa maneira que eu tô contando essa narrativa para vocês, eu estou fazendo isso de uma forma mais lúdica para que vocês compreendam de uma forma melhor, tá? Vocês sabem que eu adoro contar, amo literatura e gosto muito de falar das nossas obras literárias. Todo romance é apaixonante. E é assim que a gente tem que ver, sabe? A gente conseguir ver a obra como algo atemporal. E é isso, é uma noiva que foi abandonada, que está sendo rejeitada. E esse sentimento ele é atemporal, porque se hoje uma noiva for abandonada pelo homem que ama, ela irá sofrer tal qual Jandira sofreu, tá bem? Então, ela vai o quê? Ela vai, coitada, vai sofrer. Vai sofrer quando ela vai se encontrar aí com Araci, que será a sua rival. Então, no quarto capítulo, ele chega lá, o Birajara chega lá na tribo da Araci, ele vai atrás dela, né? Quando ele chega lá, ele é muito bem recebido, gente. Só que aí ele vai mudar de nome, ele vai dizer que se chama Jurandir, ou homem pra ter nome. Não, porque não baixasse a gente, Jaguaré. Aí quando ele luta, ele se torna quem? Nada mais, nada menos do que o Birajara. Mas aí ele pensa, eu vou usar um pseudônimo, vou usar um outro nome, porque eu quero chegar lá na tribo de Araci, mas eu não vou dizer quem eu sou, eu vou usar o nome Jurandir. Só que a tribo deles eram tribos muito receptivas, né? E aí eles vão usar da hospitalidade para com ele, vão tratá-lo bem, e aí ele chega lá e ele não se deixa reconhecer. Porém, a Araci, que já tinha se encontrado com ele lá na floresta, que é o povo que gosta de uma floresta, ela já sabia que era ele, só que ela ficou na dela, né? A pessoa, pá, acho que ele gostou de mim. Ele voltou aqui, eu falei pra ele, se ele quisesse ganhar meu coração, tinha que lutar contra 100 guerreiros, ele veio. E ele vai ser muito bem hospedado, vai ser muito bem recebido pelo pai dela, né? E aí, o que aconteceu? Ele tem que falar o quê? Ele vence e ele tem que revelar suas intenções. Então, ainda como Jurandir, ele revela suas intenções e é aceito na casa de Itaquê, para servir e adquirir o direito de combater os outros guerreiros para ganhar a mão da Araci. Consegue tudo isso. Conseguiu. Gente, eu coloquei essas imagens que eu encontrei na internet. E eu achei tão lindas essas imagens, né? A gente já começa a imaginar, idealizar a cena de amor, né? Do Jurandir, que era o Birajara, com a Araci. E lembrando aí que vai ter esse combate nupcial. Então, quando o Birajara ganha os guerreiros, ele vai ganhar o direito de casar. Veja só, casamento aí era colocado como uma coisa bem séria. Ele ia lá pedir a mão dela, mas ele tinha que provar que ele merecia o coração dela. Pela bravura, pela força, pela paciência. Tem até, gente, um capítulo lá, uma estrofe lá, que fala que depois de tudo isso, que ele tem que vencer esses, nada mais, nada menos que 100 guerreiros, ele ainda tinha que botar a mão num recipiente cheio de formigas. Sabe aquelas formigas grandonas, saúvas? Ele botava a mão lá pra testar se esse homem ia ter paciência. Olha só, pra casar com esta mulher, é uma mulher muito solicitada, viu? Porque pra casar com ela tinha que provar que o guerreiro merecia o coração dessa mulher. E assim aconteceu. Ele foi lá, passou por todos os testes de resistência. Passando por isso, a gente chega aí na questão da guerra. Veja só, até o momento tá tudo bem. Ganhou respeito, o Birajara tá lá na tribo inimigo, tá na tribo dos Tocantins, já lutou contra os 100 homens, já provou a paciência, já ganhou honrarias e respeito de toda a tribo. Aí chega um momento que ele tem que revelar quem ele é, porque para casar com a Araci, ele tinha que dizer, revelar sua verdadeira identidade. Aí ele fala que ele é o Birajara, que ele é da tribo Araguaia e que ele capturou nada mais, nada menos que Pojucã, que inclusive era irmão de Araci, ou seja, seu futuro cunhado. E ele diz que capturou ele e ele está sentado lá na tribo dele, sendo prisioneiro de guerra dele. E aí ele diz que vai ter que matá-lo, porque ele preferiu a morte ao invés de ser escravo. Só que aí o que acontece? Quando ele fala a verdade, isso vai desencadear uma guerra entre as tribos Araguaia e Tocantins. Sempre as tribos estão sempre em guerra, né? A gente percebe isso. Interessante, lá no romance de Iracema também tinha tribos rivais, tribos inimigas, e a gente vai encontrar essa presença disso porque eles tinham suas disputas também. Mas tudo era feito dentro de padrões e normas. Veja só, o pai da Araci, ele disse o seguinte: olha, meu filho está sendo lá, né? Tá sendo seu escravo, tá
foi capturado por você. Mas aqui dentro da minha tribo, você também vai ser respeitado. Mesmo depois, quando ele revelou a identidade dele, isso causou um espanto, né, nos outros índios. Eles queriam atacar o Birajara, só que ele não permitiu. Ele disse, não, ele tá aqui, ele é meu convidado e ele não vai ser, ninguém vai atacá-lo aqui não. Ele vai voltar lá para a tribo dele. E quando ele, aí o que acontece? A Araci fala assim pra ele, então eu vou fugir com você porque eu já te amo, já tô apaixonada por ti. Ele fala o seguinte, não senhora, você vai ficar aqui porque eu não vou te levar, porque o seu pai me deu a confiança de estar aqui, de estar por você. Então, não deixou ninguém vir brigar comigo, então eu também não vou te levar escondida porque isso é antiético. Só que ele não usou a palavra antiético, tá? Tá adaptando. Aí ele chegou lá na tribo dele, ele vai fazer o quê? Ele vai libertar o irmão, ele vai libertar o guerreiro, cunhado, o Pojucã, que vai ser o seu futuro cunhado. Então, assim, olha só que interessante, ele vai libertar o Pojucã, para o Pojucã poder ir para a tribo dele, para ir para a tribo dos Tocantins, para lutar contra a tribo dos Araguaias, que vai haver essa tribo, essa disputa, essa guerra, foi travada por esse motivo, tá? Então, assim, o Itaquê, que é aqui, o líder do Tocantins, consegue vencer o líder dos Tapuias, mas acaba ficando cego e perdendo sua liderança. Então, quer dizer, a tribo Tocantins tem um menininho lá, gente, que vai soltar uma flecha e vai lançar contra o pai de Araci, que aí ele vai ficar cego. Quando a flecha atingir ele fica cego. Quando ele fica cego, ele não vai poder mais dar continuidade à sua liderança, apenas como conselheiro, mas não por ele ter ficado cego e ter perdido a visão, ele não era mais possível liderar ali aquela aldeia. Então, com isso, é preciso escolher um novo líder. Quem seria o novo líder? Para ser líder na nação Tocantins, já que o pai de Araci estava cego. E aí tem um ritual lá, gente, sabe aquele ritual assim da espada? Então, vai ter um ritual aqui da questão do arco. O grande Itaquê, que é o pai de Araci, todos os guerreiros da tribo dele vão pegar esse arco, tentar dobrá-lo e atirar com esse arco. Porém, nenhum consegue. Aí os próprios índios da nação Tocantins, da tribo Tocantins, vão lá e vão falar assim o Birajara. É o seguinte, Birajara, a gente não conseguiu dobrar o arco do Itaquê, nem dobrar, nem atirar com esse arco. Você quer tentar? Se você conseguir, você vai ser nosso chefe, você vai ser nosso líder também. Aí o Birajara adorava, né, uma aventura, adorava um feito. Foi lá, pegou o arco sem dificuldade, dobrou o arco e atirou com o arco. Então, assim, todos ficaram surpresos, porque nem mesmo o filho dele conseguiu fazer isso. Então, ele conseguiu dobrar o arco, conseguiu atirar com o arco e vai o quê? Se tornar libo de duas nações. Então, ele já era um chefe, digamos assim, um líder lá na sua nação araguaia, mas ele também vai ser um líder da nação Tocantins. Então, ele vai unir duas tribos em uma só, tornando-se líder delas e conseguindo aí o coração das suas donzelas, que é Araci. Aí você vai falar, professor, o que aconteceu com a Jacira, a antiga noiva dele, que foi abandonada? Ela ficou lá com o cunhado do Birajara. Aí ele fala, não, ela acabou, gente, casando com o Birajara também. Mas como assim? O Birajara, ele deu a moça, a Jandira, para ser escrava de Araci. Quando ele descobriu que a Jandira queria matar Araci, ele disse, pois agora você vai ser escrava dela. Aí Araci disse, não é justo, ela também já amou você, ela também é dessa tribo, por que você não casa com ela também? Olha só, gente, e aí vai acontecer um caso de poligamia, e o Birajara, ele vai casar, ficar com as duas. É estranho, né? Mas aí tem dentro dos padrões aí da cultura, tudo muito bem colocado. E interessante aqui que a gente percebe nessa narrativa o quanto José de Alencar ele quer deixar bem claro que aquele povo não era um povo sem ordem, sem organização, sem normas, sem uma cultura propriamente dita. Eles tinham sim. É óbvio que era uma cultura distinta, diferente da cultura civilizada, da cultura europeia, mas existiam todos os códigos de ética e isso era seguido à risca. A honra para eles era algo que não poderia ser rompido. Então, gente, o fim da narrativa vai falar sobre essa união dessas duas nações, que é a nação Tocantins e a nação Araguaia, que vai se tornar a grande nação Birajara, que vai dar nome a essa narrativa. Então, nós percebemos aqui nessa história que nós tivemos um grande herói, que foi o Birajara, e esse herói conseguiu fazer
durante toda a narrativa ele consegue provar a sua força, sua estratégia de guerra, consegue vencer e consegue ficar com Jandira e com Araci, com essas duas mulheres. Então, é assim que termina nossa história, e há como se fosse a lenda, a formação da tribo da nação Ubirajara. Ao contrário das narrativas anteriores, que a gente tem a lenda do Ceará, de certa forma, um tanto quanto se referem também ao Rio de Janeiro, lá em Guarani, mas aqui a gente tem a nação Ubirajara. Então, era a formação das tribos indígenas que importava nessa grande narrativa, que é a narrativa Ubirajara, mostrando